no próximo dia 20, deverá ser votado o relatório da CPI que apura a atuação do governo Bolsonaro no combate à pandemia da Covid-19. Entre os pontos investigados está a operadora de saúde Prevent Senior, acusada, entre outras coisas, de ocultar mortes de pacientes infectados pela Covid-19 e de fazer experimentos não autorizados para um suposto enfrentamento da doença. A Prevent Senior se tornou protagonista de um dos maiores escândalos médicos na história do Brasil. E esse é o assunto de hoje no Opinião Pernambuco. Eu sou Estela Mares Saldanha e converso com Daniel Dourado, médico e advogado sanitarista, pesquisador da Universidade de São Paulo e da Universidade de Paris. Esse programa, você sabe, também é veiculado pela Rádio Universitária FM e pela Rádio Universitária Paulo Freire AM. Doutor Daniel, muito obrigada pela sua presença hoje aqui no Opinião Pernambuco. Se a gente tiver tempo, não sei se vai dar, além da Prevent Senior, eu queria trazer também já o caso da Apvida, que também começa a ser denunciada pelas mesmas práticas. Mas vamos começar pela Prevent Senior e eu quero trazer aqui para o senhor alguns pontos que foram levantados pela advogada Bruna Morato, que representa 12 advogados da operadora de saúde e que depois, na CPI, no último dia 28. E uma das coisas que ela coloca é que essas denúncias que recaem sobre a operadora Prevent Senior se devem a um pacto que foi firmado entre a operadora e o gabinete paralelo do Ministério da Saúde para validar aí a hidroxicloroquina para o tratamento da Prevent. Eu começo pedindo a sua opinião como médico e como advogado sobre o fato de termos um gabinete paralelo agindo nas sombras no meio de uma pandemia dessa magnitude. Bom, obrigado, Estela. Obrigado a todos pela oportunidade de estar aqui mais uma vez no Opinião Pernambuco. É um prazer levar informação para quem nos ouve, quem nos assiste, nesse momento difícil que nós estamos atravessando. A gente tem o papel aí de tentar esclarecer um pouco essa dificuldade que nós estamos passando. Tem muita expectativa, viu, Estela, em torno desse relatório da CPI, né, como você bem falou. A principal expectativa, a meu ver, que liga, sobretudo, esse episódio da Prevent Senior e de outros planos de saúde, né, como você bem mencionou, aí, a Apvida, parece que também outros podem estar envolvidos nesse episódio, é uma eventual ligação disso com o governo federal. Eu sempre tenho dito isso, a CPI ela não vai investigar diretamente as empresas, né? Quem deve fazer esse papel de investigar, ver se houve um desvio administrativo nas empresas, é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, né? E, no caso, pelas ações das pessoas, o Ministério Público, né, que vai investigar, e já há processo de investigação dessa natureza. Então, o que a CPI tem que fazer é justamente buscar a ligação entre esses episódios e o governo federal, porque a suspeita principal, a desconfiança que há, e, a meu ver, a mais grave nesse sentido, é que todos esses desvios, não só éticos, né, mas desvios também na conduta clínica, ou seja, de mudar a conduta de profissionais, os hospitais direcionarem e até mesmo forçarem médicos a adotarem tais condutas, ela foi articulada, né, com o tal gabinete paralelo, ou seja, com um grupo de pessoas que não fazia parte da administração, né? Então a suspeita inicial era justamente porque o governo queria implementar essas ações e não tinha como fazer isso, ou por razões políticas, ou mesmo por não ter conseguido o apoio total, e a gente percebeu isso no começo, né? É bom a gente lembrar que aquele primeiro protocolo que saiu de cloroquina, foi um protocolo para pacientes graves, que foi em abril de 2020, lá no começo da pandemia, foi ainda na gestão Mandetta, né?
E logo depois deles, alguns dos secretários que ainda estavam no Ministério da Saúde saíram, né? Então, um pouco depois, o desgaste do próprio Mandetta, a breve gestão do Nelson Teich, que no começo a gente suspeitava e depois ele próprio confirmou que saiu porque não aceitou justamente essa forçada, né, que na época era uma forçada e que depois a gente viu que foi mais do que isso, né? Foi de fato uma política de propagação do vírus. Então, e quando o então ministro Pazuello, né, general Pazuello, general da ativa, é bom lembrar que assumiu o Ministério da Saúde, a primeira coisa que ele fez foi validar tudo aquilo que depois a gente viu que foi gestado nesse gabinete paralelo, ou seja, já havia uma articulação feita anteriormente, né? Nós estamos falando aí de abril, maio, junho do ano passado, né? E é bom a gente lembrar que, quando isso aconteceu, o Exército já tinha começado a produzir cloroquina bem antes, lá no mês de março, ou seja, já vinha uma intenção de colocar isso como uma política, né? E depois isso foi se desenhando como uma forma do governo, como a gente já falou aqui em outras vezes, eu mesmo já disse aqui em outras oportunidades, uma forma do governo criar, né, uma falsa sensação de segurança na população. Então, o que esse gabinete paralelo fez foi criar essa falsa sensação, que é o seguinte: olha, tem um tratamento, tem aqui o kit COVID, né, tem aqui a cloroquina, tem aqui, né, essas outras substâncias do kit COVID, então não precisa ficar em casa, não vai precisar de lockdown, não vai precisar de nada disso. E foi o que a gente tem visto na CPI, né? Ou seja, o discurso dentro mesmo da Prevent Senior era esse alinhamento entre a necessidade do governo, né, de criar essa narrativa, né, e a tentativa de, assim, a gente precisa falar isso na linguagem clara, enganar a população, porque era disso que se tratava. Eram medicamentos que, na época, não tinham eficácia comprovada e que, ao longo dos meses, ficou comprovado que não funcionavam, ou seja, já não fazia mais nenhum sentido suspeitar, porque já tinha evidência científica, e aí se continuou nessa tentativa de enganar a população. Daí a gravidade, e é por aí que eu acho que a CPI tem que caminhar agora nessa reta final. O doutor Daniel, e aí, dentro disso que o senhor traz, quer dizer, que era uma tentativa de criar uma falsa segurança para a população, né, para que ela fosse às ruas, para que ela não acatasse as decisões dos municípios, dos estados, né, de recolhimento social, de lockdown, o que fosse. Pelo depoimento da advogada Bruna Morato, pela primeira vez aparece aí essa narrativa, essa tentativa de criar essa narrativa falsa associada ao Ministério da Economia. A intenção era fazer com que a economia continuasse girando, mesmo às custas do adoecimento e da morte de milhares de brasileiros, no caso da morte, e milhões no caso da contaminação. Aí eu estou perguntando para o advogado se isso se confirma, essa ligação entre essa narrativa e o interesse do Ministério da Economia, se as pessoas de proa do Ministério da Economia podem ser responsabilizadas de alguma forma por essa tragédia. Olha, Estela, essa pergunta a gente ainda não tem elementos suficientes para responder, porque ainda falta muita investigação, né? A gente tem que ter muito cuidado com as acusações quando são feitas, são gravíssimas as acusações, não é? Mas a gente precisa ter ainda inquérito, né? Esses médicos precisam ser ouvidos, né? A gente viu o depoimento agora, os primeiros médicos começam a mostrar, né, a dizer quem são e contar a versão deles, né? Precisa haver uma investigação para ver de onde partiu e qual foi a linha, se é que vai ser possível reconstruir essa linha até chegar numa responsabilização. Então, é muito cedo falar em responsabilização nesse momento, mas é evidente que se houver essa linha clara de articulação, e por isso que eu tenho reforçado muito isso, que o que a CPI tem que buscar é justamente essa ação, essa ligação entre a ação do governo, seja oficialmente via Ministério da Saúde, seja extraoficialmente via esse gabinete paralelo, articulando seja o Ministério da Economia, que tenha feito qualquer ligação diretamente com essas pessoas. Porque o que parece aí, pelos elementos que a gente tem até agora, o governo tinha essa necessidade de criar, né,
e você lembrou muito bem que havia também, isso declaradamente, um conflito direto com estados e municípios, né? Então, desde o início, né, chegou ao absurdo do próprio presidente da República, né, porque, enfim, o Jair Bolsonaro assinou, mas ele assinou como presidente da República, uma ação no Supremo Tribunal Federal, que, claro, que foi negada de pronto, mas, assim, tentando impedir governadores e prefeitos de terem autonomia, o que é assim, um absurdo completo, assim, é completamente fora da lógica do federalismo da Constituição de 88. Então assim, havia essa tentativa e o governo, acho que é bom a gente dizer isso, o governo não conseguia ou não tinha como fazer isso pelas instituições de pesquisa, né? Porque as instituições de pesquisa, né, do Brasil, assim, são sérias, né? Embora a gente tenha aí surge alguns problemas, a gente tem visto, mas assim, as instituições em si, elas não entrariam nessa onda bolsonarista de criar uma pesquisa, né? Então eles lançaram mão, criar uma falsa pesquisa, que foi o que a Prevent Senior fez, lançaram mão desse braço, né? O que tudo indica desse braço aí deles no setor privado, para criar um estudo que na época, quando saiu, a gente já falou isso não é estudo, isso é completamente sem pé nem cabeça. Então, do início, tinha uma desconfiança, e eu admito que eu até achei que pudesse ser isso, que fosse ali numa tentativa desesperada de achar alguma coisa, né, pessoas sem experiência com pesquisa foram lá e criaram aquilo. Mas, na verdade, eu tenho dito, no começo a gente ficava muito na desconfiança, até onde ia o desconhecimento, onde entrava a má-fé. Agora a gente vê que teve muito mais, né, de ações intencionais, né, de criar mesmo, falar, olha, o resultado da pesquisa foi favorável ao kit Covid. Aí você vai ver a pesquisa, não tem pesquisa nenhuma, né? Eles escolhiam os pacientes que eles iam dar, os pacientes que davam errado, eles escondiam, né? Forçavam, ou seja, tudo errado. A gente nem pode chamar aquilo de pesquisa. Então, o que eu quero dizer é assim, a gente já tem uma cadeia de responsabilidade até o ponto que leva a esses dirigentes do plano de saúde. O que falta agora é a gente achar, eu digo a gente, né? A sociedade brasileira espera isso, né? As investigações, né, as instâncias de investigação, encontrar esse elo até onde pode chegar essa responsabilização. Né? Por hora, como eu disse, eu acho ainda difícil a gente chegar a uma conclusão quanto a isso, mas é evidente que, havendo, sim, comprovação de participação de quem quer que seja, e mais grave, de autoridade pública, isso claramente leva a uma responsabilização pelas consequências e pelo que tudo que a gente viu aí de política de propagação da epidemia no país. Agora, para a pessoa física, são 3 nomes que aparecem também no depoimento da advogada à CPI, e são 3 médicos que compuseram ali, em algum momento, o gabinete paralelo. Anthony Yang, esse, se eu não me engano, é aquele que morreu, vítima de Covid, né, fazendo o tratamento do kit Covid e acompanhado pela médica Nise Yamaguchi, que é outra que integrava o gabinete paralelo, e Paolo Zanotto. São agora 2 médicos, porque um morreu, pessoas físicas. A que tipo, se tudo isso se comprovar, porque a gente ainda está no plano da suposição, a que tipo de punição eles estão sujeitos? Lembrando aí que existem os conselhos regionais de medicina, o Conselho Federal de Medicina, que, se der tempo, também entram na nossa conversa, e também a própria legislação. Olha, Estela, só fazer uma ressalva, o Paulo Zanotto, ele não é médico, é um pesquisador virologista, pesquisador de ciência básica, né? O Antônio Yang, sim, era um médico pediatra, digo era porque ele faleceu, né? Justamente de Covid. Aliás, esse foi um dos grandes problemas identificados, né? Ou seja, na declaração de óbito dele não constava Covid, que foi, tudo indica que foi propositadamente ocultado da declaração de óbito. Ou seja, isso sim já é uma falsidade ideológica aí, né? Um indício de, né? A Nise Yamaguchi, que foi uma outra médica também que chegou a depor na própria CPI da Covid, e o pesquisador, o virologista Paulo Zanotto. Então, assim, citando 3 pessoas, porque foram nomes mencionados, mas é possível que haja outros, e a gente viu outros médicos envolvidos também. Parece que, pela declaração da advogada, seriam esses os 3
principais, né, articuladores e pensadores do tal gabinete paralelo, né? As pessoas que estão envolvidas nisso, eles podem se vir a responder do ponto de vista ético-profissional, né, por terem descumprido, e eu tenho falado sobre isso, né, tem muito se falado na autonomia profissional, na autonomia médica. Eu acho que é importante a gente deixar isso claro para quem nos ouve e nos assiste. Autonomia médica, ela é prevista na legislação, né, no Código de Ética Médica, que é a legislação feita, a norma jurídica feita pelo Conselho Federal de Medicina, que é aquilo, o direito que o médico tem, né, e isso vale para outros profissionais de saúde, de tomar a conduta, né, de acordo com a sua consciência, na sua relação com o paciente, baseado nas evidências científicas. Isso está escrito textualmente no Código de Ética Médica. Ou seja, eu tenho dito isso, a ética profissional, a ética médica, ela está baseada em dois bases, né, em dois fundamentos, que é a relação do profissional médico com o paciente e a ciência. Porque o que dá o parâmetro, né, o profissional ele tem que fazer o que há de melhor para o paciente, mas o que dá o parâmetro é a evidência científica, né? E aí a discussão vai se deslocar para o que é considerado e o que não é considerado evidência científica. Então, esses profissionais eles têm dito que eles consideravam evidência científica algo que não é, e aí é um pouco mais difícil explicar isso, porque, na verdade, a evidência científica ele tem níveis de evidência científica, né? Só mencionando aqui, por exemplo, a gente viu, diferente da Prevent Senior, a Apvida, ele divulgava para os médicos um estudo, né? Um estudo que eles publicaram, né? Numa revista até internacional, mas era um estudo observacional, ou seja, não é que eles fizeram o ensaio clínico para atestar a eficácia de medicamento, né? Eles observavam os pacientes dos hospitais deles e queriam comparar isso com outro universo de pacientes que a gente não sabe qual idade, o que usou, o que não usou, ou seja, não tem fundamento científico nenhum essa comparação, mas isso era usado para induzir os médicos a falar, olha como é bom o kit COVID, tá vendo? Prescrevo. Ou seja, como se fosse aquilo que estivesse ajudando os pacientes. Então, coisas dessa natureza, que é definir o que é e o que não é evidência científica, eles, embora, como eu falei, a base da ética usa evidência científica, isso já é um pouco fora do entendimento comum do profissional de saúde. Então, é muito fácil, eu tenho ressaltado isso por conta desse problema. Assim, é muito possível que muitos profissionais de boa-fé tenham sido induzidos, tanto pelos empregadores, como pelo próprio governo. A gente não pode esquecer que o Ministério da Saúde publicou umas orientações, uma cartilha do Ministério da Saúde de orientações para o tal tratamento precoce. Ninguém sabia de onde eles tiraram aquelas doses, porque não tem um estudo que mostrava a eficácia daquilo, e divulgou aquilo. Então, muitos profissionais, muitos médicos, provavelmente recebiam, viam uma cartilha do Ministério da Saúde e passaram, né? Estou dizendo aqueles de boa fé que foram induzidos. Mas teve também esses profissionais que, sabendo disso, divulgaram, usaram canais de comunicação, e aí, muito além desses que a gente mencionou aqui, médicos que têm canal no YouTube, que têm redes sociais e que começavam a divulgar aquilo, né? Muitas vezes vendiam serviços relacionados àquilo, consulta, etc., né? E aí o Conselho de Medicina, os Conselhos Regionais, o Conselho Federal, tem uma atuação importante, ou seja, pessoas que divulgaram, né, um tratamento ineficaz como se fosse eficaz. Então, a gente tem aí uma série de pontos de responsabilização que é possível. Eu gosto de ressaltar sempre que é muito mais em quem induziu do que no profissional que prescreveu, porque, como eu te falei, é muito mais fácil a gente imaginar que profissionais de boa-fé foram induzidos, mas essas pessoas que induziram, elas têm uma responsabilidade profissional e, claro, se numa investigação dessa natureza se consegue comprovar a intenção consciente, voluntária de vender esses tratamentos como eficazes, sabendo não ser, isso pode até ser uma modalidade de crime, né? Porque aquela pessoa tem uma responsabilidade por garantir a segurança da população, principalmente a autoridade pública, né, do governo, sabendo disso, atuou para propagar a epidemia. Então, são crimes contra a saúde pública e tem uma série aí que a gente pode depois falar se for o caso. Doutor Daniel, vou ter que fazer um intervalo, é curtinho, e a gente volta daqui a pouco, tá bom? Você que está em casa, não saia daí. O tema de hoje do nosso programa é o escândalo
em torno da operadora de saúde Prevent Senior, acusada aí de ocultar mortes pela Covid-19 e propagar tratamento com hidroxicloroquina e coisas do gênero. Até já. Estamos de volta para o segundo e último bloco do Opinião Pernambuco. O tema de hoje do nosso programa são as acusações que recaem sobre a operadora de saúde Prevent Senior, suspeita de ocultar mortes de pacientes infectados pela Covid-19 e de fazer experimentos não autorizados para um suposto enfrentamento da doença. Eu sou Estela Mari Saldanha e converso com Daniel Dourado, médico e advogado sanitarista, pesquisador da Universidade de São Paulo e da Universidade de Paris. Doutor Daniel, vou elencar, como a gente tem pouco tempo, eu vou elencar, assim, seguidamente, alguns pontos que foram apresentados pela advogada no depoimento à CPI, faço um pacotezinho e aí o senhor comenta, tá bom? Um dos pontos levantados por ela, o senhor no bloco anterior falou de autonomia médica, ela disse que os médicos não tinham autonomia e recebiam o kit Covid com uma receita pronta, eles eram obrigados a recomendar aquilo. Não eram feitos exames preliminares antes do uso do kit, como, por exemplo, testes cardiológicos nos pacientes que iriam receber aquela medicação. E os profissionais que questionavam o uso desses kits eram ameaçados pela operadora. Eu vou pedir para o senhor comentar isso num pacote só. Bom, nós vemos aí, acho que alguns níveis de gravidade dessas acusações, né? Se confirmadas, como eu digo, o maior escândalo de plano de saúde da história do Brasil, né? Primeiro que pesquisa clínica não pode ser feita dessa maneira, obrigando os profissionais e, principalmente, ocultando dos pacientes e familiares. Então, para alguém participar de uma pesquisa clínica, ele não pode não saber que está participando. Outra acusação grave é que eles mudaram o protocolo durante a pesquisa. Eles começaram antes, aliás, foi até por isso que a CONEP, que é a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, suspendeu, porque ficou sabendo que eles tinham começado antes de submeter o protocolo, isso não pode, porque uma pesquisa primeiro tem que ser aprovada no Comitê de Ética para depois começar, né? Então, assim, do ponto de vista de pesquisa, isso está completamente errado, e esse estudo deles, que a gente nem pode chamar de estudo, jamais vai ser publicado numa revista científica, porque não tem os elementos para isso, né? Então, como a gente falou no primeiro bloco, foi uma tentativa mesmo de criar um discurso, né? Uma falsa evidência científica para iludir mesmo as pessoas, né? Além disso, a operadora teve essa acusação de ter induzido, de ter forçado os médicos a participar e a prescrever o medicamento. Bom, por que isso acontece? É bom a gente dizer, não é por outro motivo que a gente citou outra operadora que tem um modelo semelhante. Tem a ver com a forma que os planos de saúde estão se estruturando agora, o que a gente chama de verticalização, né? A mesma operadora de saúde, além dela pagar pelo serviço, ela é dona do prestador. Então, ela é operadora, ela é dona do hospital e ela contrata os médicos. Então, ela tem muito mais poder de ação, né, dentro da assistência, ou seja, ela pode né, no sentido de ter o poder de, né, embora isso seja errado, instituir protocolos contra as evidências científicas, né? Instituir protocolo em si não é um problema, né? Todos os hospitais fazem isso, né? Desde que sejam baseados em evidência e que sejam bem feitos, né? A questão é pegar um protocolo sem evidência, baseado em medicamentos sem indicação, porque esses medicamentos eles nunca chegaram a ter indicação de bula. Então, o uso deles sempre foi o chamado uso off-label, que é aquele uso fora de bula, que ele pode ser feito em situações excepcionais ou experimentais, né? Ou em pesquisa, que eu já falei não era o caso, porque eles fizeram errado, ou em situações excepcionais, em que o médico, por não ter nenhuma alternativa, ele falou, não tem nenhum remédio, nós vamos usar esse aqui, que não tem evidência, ele tem que esclarecer o paciente disso, o paciente dá o consentimento livre esclarecido, aceita, né? Ou seja, isso pode acontecer nessa situação, jamais pode ser adotado como um protocolo oficial.
seja pelo hospital e seja pelo Ministério da Saúde, como a gente falou. Então, a gravidade dessa situação ela está na pesquisa clínica e está nessa interferência, que, como eu disse, ele fere frontalmente a autonomia médica, né? Não existe autonomia para tomar decisão sem evidência científica. Autonomia médica não significa que o médico pode fazer o que dá na ideia dele. Não, né? Ele tem que fazer aquilo que tem evidência para o benefício do paciente. Então, mesmo que o médico vá fazer um tratamento off-label, ele tem que fazer sempre no intuito de buscar o melhor possível para o paciente. Então, se não tem evidência científica, cabe imaginar. Nesse caso, já não cabia mais essa suposição, porque já havia evidências de que aquilo não funcionava. Então, aquilo ali deixou de estar no campo de ação dos médicos, ou seja, eles não poderiam mais tomar uma decisão daquela natureza sabendo que aquilo não funcionava. Então, mais grave ainda é que, a partir daí, eles começaram a ser forçados pela operadora a fazê-lo. Então, a gente tem níveis de gravidade aí, de várias naturezas nesse episódio. Doutor Daniel, eu tenho aqui um monte de pergunta para lhe fazer, não vai dar tempo, já estão me sinalizando aqui que a gente só tem mais 2 minutos para terminar o programa. Eu já deixo aqui um convite para o senhor voltar o mais rapidamente possível para a gente continuar essa conversa ou tratar de outros assuntos, mas eu queria trazer para o senhor um comentário, pedir para o senhor um comentário, depois do depoimento lá da advogada, dos médicos da Prevent Senior, a CPI, o senador Randolfo Rodrigues, vice-presidente da CPI, deu a seguinte declaração, abre aspas, o que estamos assistindo é um escândalo macabro, com sinais tristes de eugenia, fecha aspas. É tudo isso, no seu entendimento, ou o senador Randolph carregou nas tintas? Não, é natural, né, de uma disputa política, os senadores usarem palavras fortes para definir o que está acontecendo. Agora, se a gente buscar os elementos do que a gente falou aqui desde o primeiro bloco até agora, é possível entender de onde ele tirou isso, né? Ou seja, isso foi feito no sentido de enganar a população, né? Criar essa falsa sensação de segurança, sabendo que as pessoas iludidas não iam tomar as medidas necessárias. Então, isso que é o mais grave, é isso que tem que ser buscado, ou seja, por interesse político do governo federal e do Jair Bolsonaro, sobretudo, que não queria afetar a economia e achava que isso fosse segurar, né? Criou toda essa rede, né, de mecanismos e articulação para induzir a população a se expor ao vírus, ou seja, deixou a população vulnerável para se contaminar, para adoecer e para morrer. Então, acho que essa é a gravidade do que está sendo buscado e que a CPI tem que esclarecer para toda a sociedade. Doutor Daniel, muito grata pela sua participação hoje aqui no Opinião Pernambuco. Como eu disse, volte outras vezes. Até uma próxima oportunidade e que ela não tarde. Obrigada. Obrigado pelo convite, é sempre um prazer. Um abraço a todos.